Boa tarde, alunos do oitavo ano. Estamos iniciando mais uma semana e essa semana temos assunto novo. Nessa primeira aula, nós vamos estudar sobre o início da Revolução Industrial. A Revolução Industrial normalmente é dividida em três fases: a primeira Revolução Industrial, a segunda e a terceira. Nessa primeira etapa ou fase da Revolução Industrial, ela durou de 1760 até 1860, entre os séculos 17 e 18, quando ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Foi onde surgiu as primeiras fábricas, né? Onde houve o aparecimento das primeiras indústrias de tecido de algodão, com o uso do tear mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução Industrial. A segunda fase ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como a Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão, da locomotiva a vapor e o desenvolvimento dos produtos químicos foram as principais inovações desse período. A terceira etapa da Revolução Industrial, alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. Vem o computador, o fax, a engenharia genética, o celular, seriam algumas inovações dessa época, né? Então, nós estaremos vivendo a terceira etapa da Revolução Industrial. Mas vamos nos deter nessa primeira aula ao início, onde tudo começou, como foi que se iniciou a Revolução Industrial. Como já foi falado, né, começou na Inglaterra. Com a Revolução Industrial, teve início um período de grande desenvolvimento tecnológico, começando primeiro na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e se espalhando pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e favoreceu a consolidação do processo de formação do capitalismo. Essa revolução foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal mudança dessa Revolução Industrial, foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e pelo uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como França e Inglaterra possuíam manufaturas. O que eram isso? As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente. Entretanto, eram subordinados, ou seja, tinham que atender às ordens do proprietário da manufatura. A Inglaterra foi pioneira, né, na primeira fase da Revolução Industrial, devido a diversos fatores. Por exemplo, possui uma rica burguesia, ou seja, uma rica classe de comerciante. O fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa. O êxodo rural, ou seja, muita gente saiu do campo e foi para as cidades e tinha muita mão de obra para trabalhar nas fábricas. E a localização privilegiada junto ao mar. A Inglaterra fica numa ilha, né, com saída para o mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Como muitos empresários queriam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia. Então, a situação do trabalhador era muito complicada no início da Revolução Industrial, né? Eles tinham que trabalhar 15 horas por dia em troca de um salário muito baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Assim, o nascimento da indústria causou grande transformação na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho.
A Revolução Industrial começou na Inglaterra pelo fato de que foi lá onde surgiu a primeira máquina a vapor, no ano de 1698. Construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. O avanço tecnológico permitiu, que foi característico dessa primeira revolução industrial, permitiu o desenvolvimento do maquinário voltado para a produção de tecido. As primeiras fábricas foram fábricas de tecido ou produção têxtil, isto é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas foram criadas para tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente precisaria da utilização de várias pessoas. Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva, que eram os primeiros trens, e das estradas de ferro. E a partir de 1830 foram construídas por toda a Inglaterra estradas de ferro e locomotivas para poder levar mercadorias e pessoas. A construção das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias, ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. O desenvolvimento das cidades, das estradas de ferro, foi algo que aproveitou da prosperidade da indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria inglesa não conseguiu absorver todo o excedente capital, fazendo com que os investimentos nas estradas de ferro acontecessem. Então, aqui temos nosso primeiro exercício de fixação da aprendizagem. Você vai ler essa primeira parte do texto e vai resumir com suas palavras o que foi a Revolução Industrial. Na 2, você vai dizer quais foram as principais mudanças que aconteceram após a Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, quais foram as principais mudanças? Na 3, você vai colocar verdadeiro ou falso. Você lê a informação e coloca se é verdadeira ou se é falsa. Copia no caderno e coloca verdadeira ou falsa. Na 4, você vai ler a parte que fala sobre a Revolução Industrial e vai completar os espaços. Na letra A, você vai dizer onde começou a Revolução Industrial, qual foi o país. Na B, em que período, ano, você bota o ano que começou a Revolução Industrial. E na letra C, o tipo de produção ou indústria que iniciou. Qual foi a primeira indústria que iniciou a Revolução Industrial? Na 5, vocês vão assinalar, vocês vão colocar um X na resposta correta sobre o avanço dos ingleses na economia mundial. Quais as 3 condições para que a Inglaterra fosse o primeiro país a ter a Revolução Industrial? Então, 3 fatores foram os principais para que a Inglaterra conseguisse ser o primeiro, pioneiro. Então, marquem a alternativa correta. Na 6, vocês também vão marcar a alternativa correta sobre o que foi a Revolução Industrial. Então, na 6, você vai dizer o que foi a Revolução Industrial, marcando a alternativa correta. Na 7, vocês vão completar a frase abaixo. A Revolução Industrial favoreceu a formação e o desenvolvimento do. Vocês podem observar que na questão, no enunciado, tem 4 palavras em parêntese. Iluminismo, capitalismo, absolutismo, evolucionismo. Vocês vão ver qual é a palavra que completa essa frase. A Revolução Industrial favoreceu a formação e o desenvolvimento do. Vocês vão responder aí. Na 8, com a consolidação do capitalismo, formaram-se 2 novos grupos sociais. Quais foram esses grupos? Então, vocês vão marcar que 2 grupos sociais surgiram a partir da Revolução Industrial. Essa é a nossa aula. Terminamos aqui essa primeira aula. Na próxima, vamos continuar o nosso conteúdo.